Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 26 de abril de 2025. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do livro de Vinícius, Nas Pegadas do Mestre, um capítulo intitulado A Música e o Coração. A música e o coração têm mistérios que entre si se relacionam. É por isso que a uns agrada mais esta ou aquela melodia. Tal sinfonia faz vibrar os sentimentos de determinada pessoa, enquanto a outras pouco agrada, ou mesmo enfastia. Cada indivíduo, segundo as condições especialíssimas do seu estado psíquico, fica mais ou menos em consonância com a determinada harmonia de uma música. Há afinações, pois, na harmonia dos sentimentos que correspondem às afinações na harmonia dos sonhos. A música e o coração são confidentes que muito bem se entendem. Pela predileção das melodias entre as pessoas, podem se descobrir perfeitamente as que se acham irmanadas pelos sentimentos. As cordas da lira e do coração afinam-se num diapasão comum. Há mistérios, repetimos, entre a harmonia que regula o equilíbrio das notas e aquela que preside ao equilíbrio do nosso eu. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições, as belezas que Tu nos proporcionaste e está a nos proporcionar, estás a nos proporcionar ainda hoje, nesse planeta que Tu mesmo criaste, Senhor, para nós outros, e que somente comprovam a beleza, que é um atributo da divindade, que somente comprovam, Senhor, o bem, o belo, para os quais todos nós caminhamos e devemos caminhar. E por isso, Senhor, dentro desse contexto divino, e por que não dizer desse concerto divino, de harmonia do universo, dos planetas e do nosso planeta também, pela beleza exuberante que detém, mas que, embora presente, muitos de nós não conseguimos enxergar. Por tudo isso, Te damos graças, Te agradecemos antecipadamente e pedimos permissão para iniciar a nossa pregação de hoje, voltada mais para a música, Senhor. Que assim seja. Meus irmãos, como nós acabamos de falar na nossa prece, há diversos aspectos da divindade que se externam para nós outros no grau de inferioridade em que ainda estamos, em termos espirituais, em termos morais, mas que, mesmo aqui na Terra, num mundo que é dentro da escala dos mundos, um mundo que está no segundo degrau, e nós, conforme está na escala dos espíritos, no livro dos espíritos,
estando ainda no nível mais baixo, que é o nível dos espíritos inferiores, dos quais há diversos pormenores, né, matizes, alguns mais voltados para a zombaria, outros mais para as questões sensuais, outros para a leviandade, a indiferença, enfim, todos nós, mesmo estando nesse nível espiritual, nós temos, porque Jesus mesmo o afirmou, e nós sabemos, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós temos, como está lá na questão 631, por exemplo, do Livro dos Espíritos, a lei de Deus, a essência divina, impregnadas em nós outros, por sermos criaturas de Deus. Então nós temos, ainda que de forma inconsciente ou subconsciente, essa busca, essa vontade inerente, muitas vezes inexplicável, de buscar o belo, de buscar o bem, embora muitas vezes nós não saibamos fazer essa busca ou não saibamos expressar essas características. Daí porque nós vemos muitas vezes pessoas que estão a buscar o belo não somente no mundo, né, mas em si mesmas, e acabam metendo os pés pelas mãos e muitas vezes transformam o que seria uma beleza já natural, já presente, já existente, em algo que deixa de ser belo. Algo que muitas vezes seria o bem, no que deixa de ser bem. Como nós temos visto, por exemplo, o que o fanatismo religioso muitas vezes provoca. A religião em si, toda religião que se preze verdadeira, sincera, legítima, tem por objetivo religar-nos. Religião, religação, do latim, né? Religare, religácio. Então tem por objetivo nos religar a Deus. Ora, se Deus é amor, como disse João em uma de suas epístolas, não há como dentro da religião se conceber algo que não seja bom, que não seja o bem. Mas nós, voltando, dada a nossa inferioridade, nós desvirtuamos, desnaturamos, transformamos aquilo que é belo, aquilo que é bem, em algo que não é belo e que não é bem. Então a gente vê aí ao longo da história da humanidade, por exemplo, coisas que aconteceram, fatos, guerras, matanças, genocídios, e ainda hoje, né, por conta de fanatismo religioso. Então, quer dizer, é uma contradição em si mesma. Se a religião é para promover a nossa religação a Deus, Deus é amor, Deus é o Pai de todos nós, quer o bem dos seus filhos. Como é que pode uma religião promover o mal, promover a violência, promover a morte, promover o separatismo, né, a separação de grupos, de pessoas? É algo assim, contraditório, paradoxal, mas dá para entender, né? É possível de ser entendido, por quê? Por causa da nossa inferioridade, egoísmo, orgulho, enfim. Então, na arte não haveria de ser diferente. A arte é uma forma que nós aqui temos de elevar os nossos pensamentos, a nossa mente, as nossas emoções, né, os nossos sentimentos, o nosso coração, para o alto, para o belo, para o bom, para o divino, mas, dada a nossa inferioridade, a nossa pequenez, o nosso atraso espiritual, moral, a gente muitas vezes acha que a arte, como eu já falei numa outra pregação, está disponível aí no nosso canal do YouTube,
a gente acha que arte é expressão da criatividade humana, quando na verdade não é muitas vezes. A arte tem requisitos que vão muito além da criatividade em si, né? Existe a questão da inspiração, da originalidade. Inspiração tem a ver com aquilo que vem do alto. Então, se não é algo que vem por inspiração do alto, porque há muitas manifestações da criatividade humana, expressões, que são verdadeiras odes, são verdadeiras manifestações de tudo que há de mais baixo, vil, né? Pinturas, esculturas, por que não dizer, né? Tentativas de músicas, porque música não é, música verdadeiramente é algo que é bom, que é belo, que nos eleva, né? Mas expressões, né, com algumas características, digamos, musicais, né, ou que pretendem ser musicais, mas que em vez de nos elevarem, nos rebaixam, né? E sem falar nas letras, né? Não só a melodia é praticamente nula, ausente, anti-melodia, anti-música, como as letras que também exortam os ouvintes a fazerem tudo de errado, tudo de mais baixo, mais vil, mais animal que nós podemos, mesmo como seres humanos, fazer se quisermos, né? Então, hoje, abri ao acaso esse capítulo do livro Nas Pegadas do Mestre Vinícius, que fala sobre a música. E eu vou pedir licença para reler aqui, porque é muito interessante quando caiu esse capítulo e eu comecei a pesquisar para preparar a nossa reflexão de hoje sobre o assunto música, na doutrina espírita, né? E, em geral, nós veremos concordâncias, congruências entre esse texto de Vinícius e um livro que eu vou usar aqui hoje, que é O Espiritismo na Arte, de Leon Denis. Que livro maravilhoso, meus irmãos. Que primor. Então, quem gosta do assunto arte, quem gosta do assunto música, e quem é espírita, principalmente, gostando de arte, de música, deve adquirir esse livro e ler, porque é um livro, como nós sabemos, Leon Denis, né, é considerado o filósofo do espiritismo, mas ele é um poeta em prosa, porque a forma como ele escrevia, como ele descreve tudo que ele analisa na sua obra maravilhosa, todos os seus livros, né? O Grande Enigma, No Invisível, O Porquê da Vida, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Depois da Morte, O Gênio Céltico, Joana d'Arc Médium, enfim. E esse, o Espiritismo na Arte, também não poderia ser diferente. São verdadeiras poesias, são verdadeiros poemas em prosa. Então, quem gosta, porque também na escrita a arte se manifesta, não é verdade? Então, por que não dizer? Leon Denis é um artista da análise filosófica da doutrina espírita e de tudo, do universo, de Deus, né, da vida, enfim, é maravilhoso. Então a gente vai ver a consonância, a congruência, a concordância de Leon Denis com, por exemplo, esse texto aqui de Vinícius. E aí, se a gente for buscar na literatura espírita e fora também, né, no assunto arte, música, música clássica, enfim, a gente vai se deleitar aí com congruências, concordâncias, convergências de diversos autores, diversos analistas que manifestaram o seu conhecimento, a sua inspiração, por que não dizer a sua mediunidade, né, nesse campo aí
maravilhoso. E aí, relendo então o capítulo de Vinícius intitulado A Música e o Coração. A música e o coração têm mistérios que entre si se relacionam. A música e o coração. É por isso que a uns agrada mais esta ou aquela melodia. A gente não vê isso no dia a dia. Tem pessoas que, ao escutarem, né, ao ouvirem determinadas canções, determinadas músicas, ou determinados estilos musicais, se rejubilam, se alegram, né, se emocionam, muitas vezes, e outras se irritam. Querem sair do local onde está a música a ser executada, né? E outras dormem, por exemplo, né? Porque estão, como disse Vinícius aqui, né? Tal sinfonia faz vibrar os sentimentos de determinada pessoa. Olha aí. Enquanto a outras pouco agrada, ou mesmo enfastia. Então, às vezes, a pessoa dorme porque está achando chata, está achando... Outras não. Se estavam sonolentas, começam a despertar. E aí vai, lógico, né? Essa gama, essa variedade de tipos de música, tipos de canções, de melodias, de ritmos, de harmonia musical que provocam essas reações em umas pessoas, porque, por exemplo, é uma música clássica. Então a pessoa fica emocionada, desperta, concentrada, feliz, né, alegre, jubilosa, e outros começam a ficar irritados com a mesma música, a mesma área. Ai, não posso ficar ouvindo essa coisa de música clássica, me irrita. Não tem um negócio mais animado, não. Outros, por exemplo, ao ouvir, né, outros gêneros musicais, enfim, são vários, né? Rock and roll, pagode, música sertaneja, funk, axé e mais não sei o que. Aqui no Brasil, né, tem vários. Alguns se alegram e outros também se irritam. Puxa vida, que música desagradável, que barulho, né? Que é isso que você está ouvindo? Não tem uma coisa mais amena, né? Mais elevada e tal? E aí, isso vai de cada um, a gente não está aqui para julgar ninguém, mas, sob o ponto de vista doutrinário, sob o ponto de vista do que é bom para nós outros como seres imortais, como espíritos, e que não vamos ficar apenas nessa vida aqui, né? Temos uma infinidade de existências, de experiências, e temos esse caminho em busca ou em direção ao bem, ao belo. Se a gente já tomar conhecimento de certas advertências, né, de certas exortações, de certas orientações que buscam não nos menosprezar ou nos diminuir. Ah, eu tenho um gosto assim assado e tal, então é o que? Está querendo me humilhar? Não, não é nada disso, pelo contrário. Esses espíritos que já passaram pela Terra, né, com grandes missões, com grandes intuições, com grandes inspirações, tenham sido eles religiosos ou não, muitas vezes. Porque no livro Grandes Vultos da Humanidade e o Espiritismo, de Silvio Brito Soares, há uma infinidade ali de artistas em todas as áreas da arte. Literatura, música, pintura, escultura, enfim, né? E que não se diziam religiosos muitas vezes,
muitos deles existiram aqui na Terra muito antes da doutrina espírita ser, né, codificada e conhecida dos seres humanos aqui na Terra, embora a doutrina, né, nós saibamos, não trouxe nada de novo. Tudo que a doutrina espírita fala existe desde sempre. Por quê? Porque é o intercâmbio entre os espíritos e nós, é a mediunidade, é a lei de causa e efeito atuando em nós outros, é a escala do progresso. Então tudo isso existe. A gente pode aceitar ou não, acreditar ou não, mas não vai deixar de existir porque a gente não acredita ou não aceita. E nem começou a existir quando Kardec publicou os livros, né, que ele codificou, né, deu, né, o corpo de doutrina e publicou, lançou com as revelações que, na verdade, não eram, né, coisas novas, eram coisas que já existiam, mas que não estavam, muitas vezes, compreendidas ou, digamos, conhecidas mesmo, né, da população. Eu sei que existe, né, por exemplo, a Igreja Católica, né, não por acaso, o professor Clóvis Tavares lançou um livro, né, A Mediunidade dos Santos, que a Igreja Católica, desde os primórdios lá, no livro, o Novo Testamento, né, a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, há manifestações mediúnicas. Por que Moisés proibiu a comunicação, né, a evocação dos mortos? Porque existia. Os mortos se manifestavam. Então a mediunidade está comprovada aí. No livro Novo Testamento, já, né, na época de Jesus ali, posteriormente, houve, né, um acontecimento que é emblemático, que é célebre, que foi o dia de Pentecostes. Então, vários discípulos, não somente os apóstolos, né, mas vários discípulos falaram e tinha uma multidão de pessoas ali. Os discípulos, os apóstolos, os discípulos falaram em várias línguas, dada a quantidade de gente que tinha da região e de outras regiões, para que todos pudessem entender. Isso está explicado pela doutrina espírita, xenoglossia. Mas acontecia e as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, não sabiam explicar. O que a doutrina veio trazer foi exatamente isso, a explicação de tudo que já existia, existe e continuará existindo. Então, muitos desses artistas que já passaram aqui pela Terra sequer eram religiosos, sequer eram espiritualistas, e muito menos espíritas, porque a doutrina espírita nem havia ainda começado, né? Porque, por exemplo, Johann Sebastian Bach, que é um gigante, né? Considerado, inclusive, o compositor clássico que mais se aproxima da música celestial. Não por acaso foi o primeiro que encarnou, né, nesse âmbito desse movimento de encarnação de espíritos para purificarem a música e, inclusive, com o trabalho na espiritualidade de Alcione, o mesmo espírito de Célia Lúcius, né, que na encarnação lá do final do século XVII, por aí assim, recebeu, né, o nome de Alcione. Está no capítulo 1 do livro Renúncia, de Emmanuel. Ela estava em Sírios, não precisava mais reencarnar aqui na Terra, já estava num nível espiritual muito elevado, até porque, quando Célia Lúcius ainda já está lá no prefácio, né, também do 50 anos depois, livro também de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Naquela encarnação, ela já, como disse Emmanuel no prefácio, entendeu e aplicou todas as lições do Mestre Jesus. Se um espírito naquela época, pouco tempo depois ali da vinda de Jesus, por volta do ano 130, ali, né, mais ou menos nessa época, já havia entendido, coisa que a gente até hoje não entendeu, né? As lições de Jesus, a gente não entendeu, a gente está tentando entender.
mas Célia Lúcia já havia entendido e aplicado, vivenciado todas as lições de Jesus. Ora, lógico que lá nos idos de 1600 e qualquer coisa, né, no século XVII, ela devia estar num grau, lógico, né, muito, muito além do nosso grau. Então ela não precisava reencarnar mais. E ela pede porque ela está vendo o seu amado, né, que no livro 50 anos depois é o Ciro, que é a sua alma gêmea, digamos assim, né, para os que aceitam essa teoria de almas gêmeas, né, mas é o seu amado, né, o espírito com quem ela mais se afiniza, por quem ela tem mais preocupação, amor mesmo, né, carinho, zelo, e ela está vendo que ele está orando e pedindo a ela, né, para que ela, né, pudesse ajudá-lo e tudo mais, isso na espiritualidade. E ela se compadece, né, desse espírito, mais uma vez, pede autorização ao seu mentor espiritual, ao seu guia, para encarnar, para poder ajudar, e é advertida. Olha só, você não precisa mais. Você vai estar sujeita, uma vez encarnada, a todas as vicissitudes da Terra. Tem certeza, é isso mesmo que você quer? Olha o grau em que você está. E aí ele ainda fala, né? É o Antênio. Ele fala para ela, e o trabalho que você está realizando? Né? Em relação à harmonia musical. E aí, só fazendo um parênteses aqui, eu gosto muito de música, embora eu tenha, pelo meu atraso espiritual, pela minha inferioridade, eu tenha sido iniciado na música pelos meus pais, e tem um exemplo, né, que é a minha irmã, que é formada em piano, fez 10 anos de piano no Conservatório de Música de Campos dos Goytacazes, que hoje nem existe mais, infelizmente, né? Eu fui iniciado também no piano, no violão, e por preguiça, por malandragem, abandonei, né? E hoje eu me arrependo. Mas, enfim, a gente tem aquela história do senhor de 95 anos que começou a estudar violino, e o pessoal, né? Que isso, você vai começar a estudar violino com 95 anos, para quê? Não vai conseguir fazer nada. Não, eu posso até não conseguir, mas na próxima, então eu ainda estou pensando em voltar aos estudos aí, né, de piano, de violão, quem sabe, né? Se pelo menos eu não me começo a me familiarizar, né? Não me inicio aí na questão da música. Mas eu gosto muito, aprecio, né? E comprei uma vez exatamente, quando estava ainda um pouco voltado, né? E empolgado, digamos assim, com a música e tal, comprei um livro, na minha inocência, né, de Almir Shediac, um grande músico brasileiro, né, que escreveu diversas obras, inclusive tentando popularizar, né, músicas brasileiras, né, músicas populares brasileiras, MPB, bossa nova. Enfim, tem uma coleção de livros dele de determinados estilos musicais e determinados compositores, né, artistas brasileiros. E tem uma obra dele que é composta de 2 volumes, que é Harmonia e Improvisação. Meus irmãos, qual não foi a minha surpresa quando eu comprei o livro todo empolgado e tal, né, porque eu acho muito interessante, bonito, bacana, quem sabe, né, tocar um instrumento musical, e muitas vezes acompanha sem ter ensaiado ou sem conhecer a melodia que está sendo executada, ou a canção, né, consegue acompanhar de improviso ali, sem ter ensaiado, sem conhecer muitas vezes aquela música, né, aquela melodia ou aquela canção, e acompanha, assim, como se fosse um músico que já está familiarizado com aquela música, com aquela melodia. O nome disso é o quê? É improvisação. O sujeito que domina o seu instrumento musical,
né? O violonista que domina o violão, o pianista que domina o piano, o violinista que domina o violino, e por aí vai, né? O flautista, o saxofonista, o trompetista, o arpista, enfim, conseguem acompanhar e improvisar de maneira harmônica, harmoniosa, mesmo sem ter ensaiado, mesmo sem, às vezes, conhecer sequer. Está ouvindo ali a execução, enquanto a execução acontece e já está, né? Eu empolgado, achando que eu poderia chegar nesse nível. Que inocência, né? Mas, enfim, a ignorância não por acaso suscitou a criação até de uma escultura chamada Santa Ignorância, né? Mas eu achando que eu queria chegar nesse nível, quem sabe daqui a algumas encarnações, né? Comprei essa obra de Almir Shediac, Harmonia e Improvisação. E quando eu comecei a ler, qual não foi a minha surpresa? E tem fórmulas matemáticas sobre o que é harmonia. Harmonia dos acordes, acordes e acordes, enfim, tem toda uma questão complexa na música e principalmente na harmonia que a gente começa a entender, mesmo que não tenha servido para mim, para eu me tornar um exímio instrumentista, um exímio músico, mas depois que a gente lê na obra espírita, na literatura espírita, algumas análises, algumas reflexões, algumas mensagens sobre música, essa questão da Alcione, especificamente, que está relatado no capítulo 1º do livro Renúncia, do trabalho dela em relação à harmonia musical, e aí logo após esse trabalho, que ela teve que parar para vir socorrer o seu amado, né, o Ciro, que então, naquela encarnação, seria o Carlos Klinigan, né, que acabou, né, virando sacerdote, enfim, quem quiser ler a história belíssima, Renúncia, né, dado o grau exatamente de renúncia desse espírito, saiu das esferas lá superiores, trabalhando a questão da harmonia musical para vir socorrer o seu amado e os que estavam em torno dele, que também são a sua família espiritual. Enfim, a harmonia musical é algo que hoje, por exemplo, muitos dos que se lançam no campo da música, principalmente, porque a harmonia não é algo que se limite apenas à parte da música na arte. Tudo na arte tem que ter harmonia. Então, na arquitetura, na escrita, por exemplo, quem gosta aí, né, de poemas, versos, né? Quem compra ou já comprou uma edição específica do Parnaso de Além-Túmulo, que é uma edição histórica, comemorativa, tem a análise ali de um grande brasileiro, erudito, linguista, que conhecia todas as regras, enfim, todas as questões de métrica, e quem já estudou, né, alguma coisa de língua portuguesa, questão de rima pobre, né, e tal, versos decassílabos, enfim, no Parnaso de Além-Túmulo, nessa edição, tem essas análises todas. E isso também tem a ver com a harmonia. Então, a harmonia não é só a harmonia musical, né? O cara que sabe harmonia musical, tal, beleza, vai ser muito bom músico e tal. Mas o sujeito que sabe harmonia no âmbito da escrita, ele vai ter uma escrita diferenciada de quem não sabe. O sujeito que sabe harmonia no âmbito da pintura, ele vai ter telas, né, produzidas, pinturas realizadas, muito superiores a quem não sabe nada. Fotografia, inclusive. A gente, às vezes, com esses celulares hoje modernos que estão à disposição de todos nós,
muitas vezes a gente, né, se envereda aí pelo campo da fotografia, mas nunca ouviu falar em harmonia. Não sabe, né, enquadrar o que tem que ficar em qual lugar, questão de luminosidade, enfim, tudo. Então, no livro O Espiritismo na Arte de Leon Denis, há toda uma análise sobre isso. E aí a gente vê o que falamos no início, né, sobre a congruência, por que não dizer a harmonia desses espíritos escrevendo encarnados sobre a harmonia na arte, sobre a arte como um todo. E aí, voltando aqui então, né, para o Vinícius aqui. Tal sinfonia, quer dizer, uma determinada sinfonia, faz vibrar os sentimentos de determinada pessoa, enquanto a outras pouco agrada ou mesmo enfastia. E eu diria mais, não apenas enfastia, porque enfastiar é a gente ficar assim, ai, né, não tô gostando, não tô curtindo isso e tal. Né? Isso é o fastídio, né? Agora, outras há que vão além desse... ficam irritadas. Pessoas há que com músicas clássicas, verdadeiras obras-primas da música clássica, ficam irritadas. Ai, eu não aguento ouvir isso, eu quero um negócio mais animado, uma música mais agitada e tal, isso me irrita. Mas aí se acalma com, às vezes, alguma coisa aí que chama-se hoje em dia de música, mas que não é música. Eu nem vou dizer o que Milton Nascimento, que para mim é um dos maiores músicos brasileiros que já existiram e que existem, né? O que ele falou quando ele foi entrevistado há pouco tempo, agora, no final da pandemia, uma repórter perguntou: Milton, o que você acha da música brasileira hoje? Eu não vou dizer o que ele falou por causa da educação, né, e do ambiente em que nós estamos aqui, com presenças espirituais a nos ajudarem e tal. Mas dá para imaginar o que ele falou, né? E ele pode falar, porque ele tem autoridade, né? Porque as composições de Milton Nascimento são belíssimas, né? Letra e música. Então, continuando aqui, cada indivíduo, segundo as condições especialíssimas do seu estado psíquico, fica mais ou menos em consonância com a determinada harmonia de uma música. E há expressões da criatividade humana que nem harmonia tem, né? Embora sejam chamadas e vendidas como música, mas enfim, não tem harmonia nenhuma, nem na melodia e nem na letra. E continua Vinícius: há afinações, pois, na harmonia dos sentimentos que correspondem às afinações na harmonia dos sons. Olha que interessante, né? E Jesus uma vez falou que os maus pensamentos procedem do coração. Jesus falou uma vez isso, assim como os bons também, né? Os bons pensamentos procedem do coração, os maus pensamentos também, né? Isso está lá no Novo Testamento, palavras de Jesus. E Jesus também falou: onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Então, o que a gente está vibrando? O que a gente está sentindo? O que está falando e fazendo o nosso coração vibrar, reverberar? É uma música mais elevada? Né? É uma obra artística? Um filme? Uma série? Um desenho animado? Uma obra literária? Ou é algo, né, que faz a gente se rebaixar, muitas vezes? Então, é uma questão de afinação, né, de harmonia, coração e som. Vinícius falando isso, meus irmãos. A música e o coração são confidentes, que muito bem se entendem pela predileção das melodias entre as pessoas. Pode-se descobrir perfeitamente as que se acham irmanadas pelos sentimentos. Ué,
Não formam-se grupos, muitas vezes? Ah, vai ter um show do artista tal. Vai lá nesse show assistir o artista tal, o músico tal, né, o comediante tal. O grupo que se afiniza com esse tipo de manifestação da criatividade ou arte que esse artista está a produzir, a apresentar, né? Então, formam-se grupos. As cordas da lira e do coração afinam-se num diapasão comum. Há mistérios, repetimos, entre a harmonia que regula o equilíbrio das notas e aquela que preside ao equilíbrio do nosso eu. E aí é que está a questão, que não é esnobação, não é elitismo. A gente tem que prestar atenção, né, por sermos nós, criaturas de Deus, com uma destinação, aquilo que nos faz bem, que nos eleva. Ah, Rafael, mas eu não estou acostumado a ouvir. Então, começa a treinar, que Emmanuel, no livro O Consolador, quando ele foi perguntado, né, isso em relação à virtude da paciência, foi perguntado, como é que eu faço, né, para adquirir a paciência e tal, é muito difícil. A gente no dia a dia aí tem verdadeiras provas aí sobre a paciência e tal. Aí Emmanuel respondeu assim, é uma frase também que ficou conhecida no nosso meio espírita, mas que nem todos sabem que era inicialmente relacionada à virtude da paciência. Mas aplica-se a tudo. A disciplina antecede a espontaneidade. Começa por disciplina. Ah, mas eu acho chato, eu fico irritado e tal. Daqui a pouco você vai começar a ficar calmo, sereno, e vai chegar um momento em que você vai se emocionar até com uma determinada música, né, clássica, com uma área, com uma ópera. Então, só para a gente ter uma noção de alguns trechos do livro O Espiritismo na Arte, de Leon Denis, primeiramente, 2 espíritos envolvidos com as artes, aqui, quando encarnados, e no plano espiritual, ajudaram Leon Denis, seja através de mensagens que eles enviaram, através de médiuns, seja através, porque nós sabemos que Leon Denis tinha altas inspirações, porque as obras dele não são mediúnicas, não são psicografadas, são obras autorais. E ele relata nas suas obras coisas que você fala assim, como é que Leon Denis sabia disso se ele não obteve isso através de um espírito, né, que psicografou, que ditou, né? Ele tinha uma inspiração, uma sintonia, uma conexão. E aí, por exemplo, quem lê os livros de Dona Ivone do Amaral Pereira começa a entender que Dona Ivone passeava muitas vezes com espíritos pela espiritualidade, seja em desdobramento acordada, seja em desdobramento durante o sono. Conhecia lugares, situações, recebia, né, revelações que depois ela traduzia nos seus livros, né, seja autorais, né, os escritos autorais dela, sejam os escritos psicografados. Então, a gente começa a entender essa capacidade de Leon Denis, né, com a sua inspiração. Então, por exemplo, logo aqui no início do livro, Leon Denis fala assim, o objetivo essencial da arte, já dissemos, é a busca e a realização da beleza. Olha só, hein? Hoje em dia há manifestações da criatividade humana que não tem nada de belo. Mas se a gente disser que não é arte, nossa, né? Cuidado, você pode ser processado, né? Você pode ser alvo aí de um processo, você está sendo preconceituoso, você está sendo racista, você está sendo isso, você está sendo aquilo. Então, não sou eu que estou dizendo, é Leon Denis. Então, hoje,
graças a algo que está acontecendo no nosso mundo, na nossa sociedade, na nossa humanidade, todos os pontos do planeta Terra, que é o relativismo, né? Relativiza-se tudo, até Deus. Deus deixou de ser absoluto hoje em dia. As suas leis, por exemplo, né? Os 10 mandamentos, por exemplo, estão fora de moda. Que isso, Rafael? Que negócio de 10 mandamentos, né? Mais ou menos 1.500 anos antes de Jesus, a gente tem que atualizar isso, né? Eu não vou falar especificamente o que, porque todo mundo sabe, mas enfim, quem lê lá os 10 mandamentos, se for com essa mentalidade que não é, na verdade, progressista, é alcunhada, né? Apelidada de progressismo, porque progressismo verdadeiro é o que a doutrina espírita é. O que é o progressismo verdadeiro? É algo que faz a gente caminhar cada vez mais para o bem e para o belo, para o bom. Se você está andando fora desse trilho, isso não é progressão. E aí eu já tenho também uma ou mais de uma pregação sobre esse assunto. Né? Quem quiser consultar aí no nosso canal no YouTube, esteja à vontade. Algo que está acontecendo hoje significa que é melhor do que acontecia antes? Isso é progresso? Não necessariamente. E Paulo falou, não vos conformeis com este mundo. Não tomai a forma deste mundo. Conformar é isso. Tomar a forma. Então, muitas vezes, o que vem depois ou o que está acontecendo hoje, não necessariamente é melhor, é mais expressão, né, do progresso verdadeiro do que o que estava a acontecer antes, ou do que foi estatuído antes, como, por exemplo, os 10 mandamentos. Né? Mas, enfim, então, mas hoje, né, a arte, de acordo com essa ideia progressista e relativizada de tudo, ela contempla o que não é belo. Então, a gente vê concursos aí, pessoas participando de determinados concursos, não tem nada de belo na obra dela, né? Na criação dela. Mas se alguém julgar que ele não poderia nem participar do evento, do concurso, nossa, que preconceito! E aí, né, entra um monte de coisa. Preconceito, racismo, enfim, elitismo, etarismo e sei lá mais o que, enfim. Tudo aí que a gente tem ouvido falar atualmente. Mas, olha, a verdade é a verdade. Se não é belo, vai fazer o quê? Não é arte. Então, né? Mas a gente hoje não pode falar a verdade, que as pessoas se ofendem, né? Então, falar a verdade hoje pode ser passível de ensejar ações judiciais, perseguições, né? Judiciais, policialescas, cancelamentos, enfim. Então, voltando aqui. O objetivo essencial da arte, já dissemos, é a busca e a realização da beleza. É, ao mesmo tempo, a busca de Deus. A arte é a busca de Deus. Uma vez que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. Veja-se a natureza. A criação divina, que maravilha! Né? E aí, para quem gosta também desse assunto, né? Sequência Fibonacci, né? Espiral lá, que está presente em todas as obras da criação divina. Então, olha a harmonia aí, presente também. Né? Quanto mais a inteligência se purifica, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. O objetivo essencial da evolução será, portanto, a busca e a conquista da beleza, a fim de realizá-lo no ser e em suas obras. Tal é a regra da alma em sua ascensão infinita. Daí porque Jesus, né, obedecendo a essa conclamação que Deus nos proporciona a todos, inclusive nós outros, no nível em que estamos, está lá no livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Cada um tem que fazer a sua parte na obra da criação.
Então, mesmo nós aqui, né? Mas o que a gente está criando? E aí, Leon Denis, né? Mas aí eu acabei não falando. 2 espíritos aqui que ajudaram Leon Denis nessa obra, que são Massenet, que foi um grande compositor francês, né? Principalmente voltado para óperas e obras valiosas mesmo, assim, em termos de grandeza, né? E um outro que se autodenomina aqui como o esteta. O esteta. E, meus irmãos, é maravilhoso o que está aqui nesse livro. Tanto revelado, né, trazido pelo Massenet, quanto o trazido e o revelado pelo o esteta. Aí, continua aqui no livro Leon Denis. Lembramos aqui que todo espírito que emana de Deus não apenas possui uma centelha, olha aí, da inteligência divina, como ainda goza de uma parcela do poder criador. Todos nós temos. Poder que ele é chamado a manifestar cada vez mais no decorrer de sua evolução, tanto em suas encarnações planetárias, quanto na vida no espaço. Então a gente tem que produzir coisas boas, né? Na Terra, sob o véu da carne, essa inteligência e esse poder ficam diminuídos, lógico. E contudo é maravilhoso constatar até que ponto o talento do homem pôde subjugar as forças brutais da matéria, vencer sua resistência, sua hostilidade, submetê-las às suas necessidades e até mesmo às suas fantasias. O homem trabalha o ferro, funde o bronze e o vidro, esculpe a pedra, faz estátuas, erige palácios e templos. O homem abre caminhos através das montanhas e une os mares. Porém, no espaço, esse poder criador afirma-se com muito mais força, quanto mais sutil seja a matéria fluídica e quanto melhor tenha o espírito aprendido a combinar os elementos etéreos, que são a própria substância do universo. Aí todas as dificuldades da obra terrestre desaparecem. Basta uma firme ação mental para que se dê aos fluidos as formas que o espírito deseja realizar e tornar duráveis. Olha só que maravilha. Mais à frente, Leon Denis, né, com a ajuda desses espíritos aí, fala: da mesma forma como na Terra a música representa a arte viva, a harmonia móvel, olha aí, e vibrante, a arquitetura representa a arte móvel e passiva, com suas imponentes e rígidas formas. Então a arquitetura também é arte, né? E aqui ele fala, o esteta, né, que as catedrais são o ápice da manifestação artística na arquitetura. Mais à frente um pouco. Ele falando sobre a inspiração. A arte, sob suas diversas formas, como já dissemos no capítulo precedente, é a expressão da beleza eterna. Uma manifestação da poderosa harmonia que rege o universo. Vejamos, hein? Olha como a harmonia está em tudo. É a irradiação do alto que dissipa as brumas, as obscuridades da matéria e faz-nos entrever os planos da vida superior. Então, olha como que a arte tem que elevar a gente, mesmo aqui no âmbito dos encarnados. Ela é por si mesma rica em ensinamentos, em revelações, em luz. Ela encaminha a alma em direção às regiões da vida espiritual, que é sua verdadeira vida, e que ela aspira a reencontrar um dia. A arte bem compreendida é poderoso meio de elevação e renovação. Então se rebaixa a gente e animaliza, né, como se a gente estivesse andando para trás e não se renovando e se elevando,
não é arte. Ela embeleza a vida, sustenta e consola nas provas e traça com antecedência para o espírito os caminhos para o céu. Por isso que Bach, Johann Sebastian Bach, foi o primeiro desse grupo aí de espíritos envolvidos, né, com a música clássica. Por quê? Ele foi o primeiro, logo depois que Alcione estava a trabalhar lá em Sirius, e deve ter sido, sim, o que mais se preparou, o que mais captou, né, a essência, a pureza desse projeto. E por isso, né, as suas composições são, assim, verdadeiras obras, né, primas, que se aproximam da música celestial. E não por acaso, ele tem composições de cunho, né, religioso, espiritual. Enfim, quem quiser, né, se enveredar pelo caminho aí da música clássica vai se surpreender, vai se emocionar, né, e vai ver como que Leon Denis aqui estava, né, realmente muito inspirado e bem assessorado, né, digamos assim, por esses espíritos. Quando é sustentada, né, a arte e inspirada por uma fé sincera, por um ideal nobre, a arte é sempre uma fonte fecunda de instrução, um meio incomparável de civilização e de aperfeiçoamento. Porém, aí Leon Denis e o Esteta, né, já naquela época, final do século XIX, início do século XX, hein? Imagino o que eles não teriam a dizer hoje. Mas, enfim, olha o que eles dizem aqui, né, o Esteta principalmente. Porém, com bastante frequência nos dias atuais, ela é aviltada, desviada de seu objetivo, subjugada a mesquinhas teorias de escola, e é, sobretudo, considerada um meio de chegar à fortuna, às honras terrestres. É empregada para lisonjear as más paixões, para superexcitar os sentidos, e assim faz-se dela um meio de rebaixamento. Então, por exemplo, Leon Denis tem aqui nesse livro também uma abordagem sobre a questão do teatro. Eu nem vou falar nada sobre o que é o teatro aqui no Brasil hoje. Sem comentários, literalmente. Mas imaginemos, né, o que esses espíritos, Leon Denis, o Esteta, Massenet, autor de óperas, o que eles não diriam se eles estivessem a analisar, né, não somente o teatro, mas a arte em geral hoje, no mundo. Né? O que se chama de arte hoje no mundo. Mais à frente um pouco, ele cita até grandes escritores aqui, Goethe, Romain Rolland, fala de Mozart. Olha só, Mozart, por seu lado, em uma de suas cartas a um amigo íntimo, inicia-nos nos mistérios da inspiração musical. Essa carta foi publicada por Holmes, na Vida de Mozart, em Londres. Vocês dizem, em 1845, vocês dizem que gostariam de saber qual é a maneira de compor e que método sigo. Não posso, na verdade, lhes dizer mais do que o que direi a seguir, pois eu mesmo não entendo nada e não consigo explicá-lo. Olha como que a questão de nós estarmos sintonizados muitas vezes ultrapassa a nossa razão, o nosso conhecimento, né? Então, como que esses grandes estão e sempre estarão sintonizados com espíritos maiores, mais elevados do que eles, né? Quando estou bem disposto, olha Mozart dizendo, quando estou bem disposto e completamente só, durante meus passeios, os pensamentos musicais vêm a mim em abundância. Não sei de onde vêm esses pensamentos, nem como me chegam. Minha vontade não me governa. Meus irmãos, isso é um fenômeno mediúnico purinho. Aí ele fala aqui de Schiller, falando, né, Michelet, falando de sua Histoire de la Révolution,
Enfim, é uma obra, esse livro, O Espiritismo na Arte, maravilhosa. Mais à frente um pouco. O estudo da arte e suas realizações, não, antes, raios de luz e cores, sons e perfumes, são ligados por um encadeamento a uma espécie de gama na qual cada nota representa uma soma particular de vibrações e que em seu conjunto constitui uma unidade perfeita. Se a isso juntarmos as formas e as linhas, essa unidade tornar-se-á a lei geral do belo, e a arte, em suas múltiplas manifestações, terá como objetivo reproduzir. Quem já ouviu falar em sinestesia, os sinestésicos, por exemplo, às vezes ouvem uma melodia bela realmente, né? Bonita, elevada, e veem cores, sentem um sabor. Isso é muito interessante. Ou um perfume, ao ouvirem uma determinada melodia, uma determinada música. Tá aparecendo para mim uma atmosfera ali, uma aura rosada, né? Verde claro, azul, violeta e tal. Eu estou sentindo um gosto suave, mais adocicado na boca. Estou sentindo um perfume assim, né? Sei lá, floral, frutado, sei lá o quê. Os sinestésicos vivenciam isso. Olha que coisa maravilhosa. Enfim, tem muita coisa aqui que eu tinha separado. A professora Glenda aqui está me lembrando. É uma figura de linguagem, né? Sinestesia também, né? Que é exatamente isso, né? Dar características que não são daquele elemento, né? Como, por exemplo, dar cor a um som, dar sabor a algo escrito, né? A gente lê uma obra da literatura e sente um gosto, né, interessante. Leon Denis fala sobre isso aqui, né? Esse espírito esteta fala também. Mas, enfim, né, aí fala especificamente da música, né? Ele fala aqui do teatro também, ó. No entanto, em vez de cumprir sua grandiosa e benéfica missão, o teatro tornou-se bastante frequentemente um meio de adular as paixões doentias, excitar os sentidos. Em todos os casos, ele se torna obra de céticos gozadores, ignorantes ou indiferentes ao verdadeiro objetivo da vida. É a escória brilhante e doentia, o fruto mórbido de uma civilização pervertida pelo atrativo do prazer e das riquezas. Vejamos, isso lá no final do século XIX, início do século XX. Hein? O que vocês chamam de sonoridade é para nós comparável à tonalidade, que, transportada sobre moléculas fluídicas, percorre os campos vibratórios e vai comunicar aos seres impressões comparáveis às que seus ouvidos percebem quando vocês ouvem uma gama de sons harmonizados neste ou naquele grau de vibrações. Olha aí, cores. No mundo espiritual acontece isso direto. Meus irmãos, eu teria muito mais coisas aqui para dizer, mas eu vou só terminar aqui com uma mensagem que está na Revista Espírita de 1860 e deixa eu confirmar aqui. 1859, maio de 1859. Música de Além Túmulo. É de Mozart essa mensagem. O espírito de Mozart, quer dizer, mensagem não, ele foi evocado, na verdade, e respondeu a algumas perguntas. O espírito de Mozart acaba de ditar ao nosso excelente médium, senhor Brion Dorgeval, um fragmento de sonata. Olha só, hein? Ele transmitiu, Mozart, desencarnado, transmitiu ao senhor Brion Dorgeval uma sonata. Como meio de controle, este último
o médium, Sr. Brion Dorgeval, fez ouvir essa sonata por diversos artistas, sem lhes indicar a origem, mas lhes perguntando apenas o que achavam do trecho. Cada um nele reconheceu sem hesitação o estilo de Mozart. O trecho foi executado na sessão da Sociedade de 8 de abril último, em presença de numerosos conhecedores pela senhoria de Davan, aluna de Chopin e distinta pianista, que teve a gentileza de nos prestar o seu concurso. Como elemento de comparação, a senhorinha de Davan executou antes uma sonata que Mozart compusera quando vivo. Todos foram unânimes em conhecer não só a perfeita identidade do gênero, mas ainda a superioridade da composição espírita. A seguir, com o seu talento habitual, a mesma pianista executou um trecho de Chopin. Não poderíamos perder esta ocasião para invocar os dois compositores, com os quais tivemos a seguinte conversa. Olha que interessante. Sabeis sem dúvida o motivo por que vos chamamos. Vosso chamado me é agradável. Reconheceis como ditado por vós o trecho que acabamos de ouvir? Sim, muito bem. Eu o reconheço perfeitamente. O médium que me serviu de intérprete é um amigo que não me traiu. Olha aí como que a gente, às vezes, no passar do tempo, recebe outros espíritos ligados a esses, para continuarem. Não é mesmo? Qual dos dois trechos preferis? O segundo, sem termo de comparação. Então, olha só que interessante, né? O espírito continua lá com as suas predileções, né? Dizendo de forma bem clara, né? E informal, digamos, né? O seu gosto. Por quê? A doçura e o encanto são nele mais vivos e mais ternos. Olha aí. Nota. São estas realmente as qualidades reconhecidas no trecho. A música do mundo que habitais pode comparar-se à nossa? Terias dificuldades de compreender. Temos sentidos que ainda não possuís. Disseram-nos que no vosso mundo há uma harmonia natural. Olha a questão da harmonia aí. Há uma harmonia natural, universal, que não conhecemos aqui embaixo. É verdade. Aí na terra fazeis a música. Aqui toda a natureza emite sons melodiosos. Olha que maravilha, meus irmãos. Poderias tocar piano? Sem dúvida que sim, mas não quero. Seria inútil. Olha aí, Mozart falando. Olha só, eu posso tocar piano incorporado ali no médium. Eu tocar. Mas eu não quero e seria inútil. Qual a utilidade disso? Então, os espíritos, quando eles atingem um determinado grau de evolução, eles não se ocupam com coisas inúteis. Daí porque lá no livro dos espíritos está lá, trabalho é toda ocupação útil. Seria, entretanto, poderoso motivo de convicção. Não estáis convencidos? O que pensais da recente publicação de vossas cartas? Avivaram muito a minha lembrança. Vossa lembrança está na memória de todos. Poderias precisar o efeito que estas cartas produziram na opinião pública? Sim, elas me fizeram mais amado e as criaturas se apegaram muito mais a mim como homem do que antes. Desejamos interrogar Chopin. Será possível? Sim. Ele é mais triste e mais sombrio do que eu. Aí chega Chopin, após a evocação. Poderias dizer-nos em que situação estás como espírito? Ainda errante. Lamentais a vida terrena? Eu não sou infeliz. Sois mais feliz do que antes? Sim, um pouco. Dizeis um pouco, o que quer dizer que não há grande diferença. Que é o que vos falta para o serdes mais? Eu digo um pouco em relação àquilo que eu poderia ter sido, porque com a minha inteligência eu poderia ter avançado mais do que avancei. Olha aí o espírito já no plano espiritual
reconhecendo, né? Tendo uma consciência, muitas vezes até da missão, né, que tinha e que poderia ter ido mais além, mas ou, né, não atingiu o mínimo do que estava programado ou até, né, desvirtuou, digamos assim, né, enveredou por outros caminhos. Esperais alcançar um dia a felicidade que vos falta atualmente? Certamente que ela virá, mas serão necessárias novas provas. Mozart disse que sois sombrio e triste. Por que isto? Mozart disse a verdade. Entristeço-me porque não cumpri a contento um compromisso assumido e não tenho coragem de recomeçar. Como considerais as vossas obras musicais? Eu as prezo muito, mas entre nós fazemo-las melhores. Sobretudo, as executamos melhor. Dispomos de mais recursos. Ou seja, nós aqui na Terra, os nossos instrumentos musicais, por mais ricos que sejam, eles não conseguem ainda exprimir, né, expressar a grandiosidade, a completude do que é uma música, principalmente, né, espiritual. Quem são, pois, os vossos executores? Temos as nossas ordens legiões de executantes que tocam as nossas composições com 1000 vezes mais arte do que qualquer um dos vossos. São músicos completos. O instrumento de que se servem é a própria garganta, por assim dizer, e são auxiliados por instrumentos semelhantes a órgãos. Órgãos de igreja, que quem, inclusive Bach, né, Johann Sebastian Bach foi um dos criadores e dos inventores desses instrumentos musicais, né? De uma precisão e de uma sonoridade que acredito não possais compreender. Sois de fato errantes? Aqui, né, Kardec e os que estavam a acompanhá-lo aqui nessa entrevista, digamos assim, né, com Mozart e com Chopin, né, dada a vivência que eles estavam relatando ter no plano espiritual, num dado momento, perguntaram, poxa, né, porque ele falou, eu sou um espírito errante ainda e tal, ou seja, errante é aquele que precisa reencarnar ainda, está no intervalo de uma encarnação para outra, né? Então perguntaram de novo a ele, né, sois errantes, de fato? Sim, isto é, não pertenço a nenhum planeta exclusivamente, quer dizer, ele ainda não estava no grau de evolução de estar no mundo, né, mais adiantado, já fazendo parte daquela comunidade de espíritos, daquele orbe. E os vossos executantes são também errantes? Errantes como eu. A Mozart, né, agora pergunta, terias a bondade de explicar o que acaba de dizer Chopin? Não compreendemos essa execução por espíritos errantes, porque a ideia que nós temos de espíritos errantes é mais ou menos no nosso nível, né, espiritual, moral. E aí, um espírito que já está um pouco mais adiantado do que nós outros, e os outros, que eram os executores, inclusive, das suas composições no plano espiritual, também serem chamados de errantes, né, por Chopin, como é que pode isso, né? Kardec e os que estavam a entrevistar Mozart e Chopin estavam querendo entender melhor. Compreendo o vosso espanto, Mozart falando. Entretanto, já vos dissemos que há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem habitar temporariamente, espécies de bivaques, de campos de repouso. Bivaques é como se fosse uma cabana, né? Uma tenda, mais ou menos isso, de campos de repouso para esses espíritos fatigados por uma longa erraticidade, estado que é sempre um pouco penoso. Aí voltando a Chopin, reconheceis aqui um de vossos alunos? Sim, parece. Terias, porque o executor, né, e a moça, a senhoria, né, de Davan, tinha sido aluna de Chopin. Aí eles perguntaram, reconheceis aqui um dos vossos alunos? Sim, parece. Terias a bondade de assistir à execução de um trecho de vossa composição? Isto, meus irmãos, isso é emocionante, porque quando a gente ouve
ou quem consegue, né, quem tem habilidade, conhecimento para executar, né, uma composição no piano, no violão, e executam uma composição desses grandes, muitas vezes eles vêm, né? E a gente às vezes se emociona, não é só com a música que está a ser executada, mas é com a presença desses espíritos. Então, ele fala aqui: isto me daria muito prazer, sobretudo quando executado por uma pessoa que guardou de mim uma grata recordação, que ela receba os meus agradecimentos. Então, quem quiser, né, finalizar a entrevista aqui, leia a Revista Espírita de maio de 1859, deixa eu só confirmar aqui. Maio de 1859. E que a gente possa, meus irmãos, apesar do avançado da hora aí, eu peço perdão, né, mas a gente ultrapassou um pouquinho porque eu achei importante, né, trazer para nós outros essas maravilhas, né, que a gente possa se ligar mais, né, a essa arte que já está disponível a nós outros aqui, no mundo dos encarnados, né, na condição de inferioridade que nós estamos, para a gente se elevar um pouco mais, né, não perder tempo com produções, né, manifestações da criatividade humana, que na verdade, em vez de nos elevarem, nos rebaixam, e também usar as nossas energias criadoras, né, nesse segmento, nesse direcionamento, nesse aspecto, né, produzindo coisas boas. Quem tem o dom da escrita aí, escrevendo uma coisa interessante, né, que é leve, uma poesia, né, um poema, uma música, né, uma letra, e peça a um amigo que tem o dom da música para musicar, né? Quem tem dons artísticos aí no campo da pintura, da escultura, do teatro, né? Vamos fazer, né, representações dignas, né, que nos elevam, que nos conclamam a sermos melhores, né? E assim cumprirmos, né, a nossa destinação, a nossa criação, né, a nossa condição de criaturas de Deus, e adiantarmos, digamos assim, né, não atrasarmos a nossa ascensão, né, espiritual e moral, porque muitas vezes a gente tem as oportunidades, né? Eu, por exemplo, estou me citando como exemplo negativo aqui, né? Tive oportunidade, quando mais jovem, de me enveredar aí pela música, né? Desperdicei, né? Agora estou tentando correr atrás, mas será que eu vou conseguir? Não sei. Aí às vezes fico frustrado lá no plano espiritual. Já estou frustrado aqui, mas imagina no plano espiritual, quando a consciência, né, vem, né, mais avivada. Fala, puxa vida, Rafael, você teve chance de né, se elevar aí com a música e tal, e desperdiçou. E às vezes a gente até tinha uma programação, tinha um talento, mas, enfim, né? Então que a gente possa aí cumprir, né, com esses objetivos mais elevados, valorizar mais, né, a arte e aproveitar tudo que está disponível de bom e de belo no mundo das artes. A você que nos acompanhou e que nos acompanha, nos segue, meu muito obrigado. Que Jesus nos abençoe, permitindo que nós encerremos a nossa reflexão de hoje. Um ótimo final de sábado, um ótimo domingo, uma ótima semana. Boa noite, que Deus nos abençoe.